coordenadora da frente de mobilização. Em nome da Undime, a gente agradece a participação de todos vocês que aqui estão. Hoje, né, o nosso 11º Café com Conviva, sobre as atualizações da ferramenta cardápio que nós tivemos aí. E aí a gente vai começar falando um pouco isso com a nutricionista Isabela, né? Porque quando a gente pensa em alimentação escolar, de acordo com o professor Mauro Fisberg, o coordenador do Centro de Excelências em Nutrições e Dificuldades Alimentares SEDAM, do Instituto Pense, a falta de alimentação, de alimentos, né? Ela afeta desde as funções básicas para gerar adequado crescimento, desenvolvimento, imunidade. E quanto mais cedo a falta de nutrientes afetar a criança, maiores as chances de um processo permanente com desnutrição, baixa estatura, piorar a capacidade intelectual e de apresentar processos infecciosos mais graves. Em 2022, de acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, no contexto de pandemia da Covid-19, no Brasil a gente teve 33 milhões de pessoas sob a insegurança alimentar. A pandemia evidenciou uma coisa que a gente tentou esconder: tem gente passando fome. No período de férias escolares, os casos de insegurança alimentar eles aumentam, visto que 42% dos estudantes beneficiados com a merenda deixam de receber. Por considerar que a alimentação escolar ela é a única refeição do dia, é uma das pautas, das principais pautas da Undime, em termos de defesa. Assim, a Undime, pela plataforma Conviva, ela disponibiliza materiais na biblioteca, na galeria de vídeo e também a ferramenta cardápio escolar para que as redes consigam organizar o seu cardápio por etapa. Então, para nos apoiar neste encontro, a gente conta aí com a nossa nutricionista, que foi quem apoiou em todo o processo de desenvolvimento da ferramenta cardápio. Isabela Alves, ela é nutricionista e agente do PNAE no Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, SECAM, da Universidade Federal de Viçosa. Seja bom dia, Isabela, sem muitas delongas, eu já passo a palavra para você, que dará continuidade aí. Não sei se você vai precisar da nossa ajuda na apresentação, você vai conseguir logar, você está liberada. Iniciar e seja bem-vinda. Obrigada, Jéssica, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, apresentando a nova ferramenta de cardápios do Conviva, né? Que é uma ferramenta, é a ferramenta que já existia, porém agora com atualizações de acordo com a resolução número 6 do FNDE. Eu vou apresentar aqui a minha tela para a gente começar passando cada ponto para vocês entenderem como ficou a nova ferramenta. Já dá para ver? Ainda não. Agora sim. Agora sim. Que bom. Eu vou pedir licença para vocês, porque eu olho para essa câmera e eu tenho uma tela de apoio aqui, então às vezes eu vou olhar para cá, às vezes eu vou olhar para cá, mas só para ver se está tudo bem na tela de apoio, tá? Deixa eu ajeitar tudo para a gente... Tá, ok. Então, assim que vocês entram na plataforma do Conviva, vai ter uma chamada aqui para acesso à nova ferramenta de cardápios. Então, dá para entrar clicando por aqui. Clica aqui e dá para entrar, ou vocês podem vir aqui em ferramentas para gestão cardápios, que a gente também vai conseguir ter acesso à ferramenta de cardápios atualizada, tá? Então, aqui nessa ferramenta, a gente conta com 2 eixos, elaboração e relatórios. Em elaboração, a gente vai conseguir acessar a ferramenta antiga, vai conseguir fazer as fichas técnicas de preparo dentro de alimentos e preparações e vai conseguir elaborar os cardápios.
Então, acessando aqui, em acesso à ferramenta antiga, vocês já vão conseguir ver todos os cardápios que foram criados na ferramenta antiga, todos os dados que vocês têm aqui vão estar disponíveis em acesso à ferramenta antiga. A gente achou importante deixar essa aba para vocês terem ainda disponíveis todos os dados que vocês inseriram na ferramenta antiga. Em alimentos e preparações, a gente consegue fazer as chamadas fichas técnicas de preparo, que é uma terminologia comum para os nutricionistas, né? E a gente indica que vocês comecem acessando por aqui, comecem elaborando o cardápio pelas fichas técnicas de preparo, que é um instrumento gerencial para vocês conseguirem elaborar os cardápios. Então, aqui eu vou conseguir inserir um alimento, caso eu queira inserir, um alimento muito regional, que não está na TACO, que não está no meu Plan PENAI, e eu quero inserir o meu alimento, eu consigo inserir manualmente o meu alimento. Eu posso fazer minhas preparações, que é a ficha técnica de preparo. Então, eu quero fazer uma galinhada, que é o que a gente vai fazer no exemplo. Eu posso colocar o frango, o arroz, os temperos, e fazer minha ficha técnica de preparo para incluir no cardápio. Então, esse é o eixo que a gente vai iniciar aqui, que é o eixo que a gente recomenda que vocês iniciem elaborando as fichas técnicas de preparo para compor os cardápios da alimentação escolar. Então, aqui em fichas técnicas de preparo, a gente está com essa aba. Ao clicar em ficha técnica de preparo, a gente já consegue ver alguns alimentos que estão disponíveis na TACO. Então, o que está disponível aqui? A TACO e alimentos que a gente insere manualmente, e também a gente consegue importar o Plan PENAI, que o Plan PENAI é a ferramenta de elaboração de fichas técnicas do FNDE. Então, caso vocês já utilizem o Plan PENAI e queiram importar os alimentos lá no Plan PENAI, as fichas técnicas que vocês já fizeram no Plan PENAI, é aqui nessa abinha de importação. Então, clicando em importar, a gente pode escolher o arquivo do Plan PENAI que a gente quer inserir. Então, é importante verificar, a gente colocou um aviso aqui, que antes da importação, verifique se o seu documento foi salvo em formato CSV, para que seja concluída com sucesso. Então, para importar a planilha do Plan PENAI aqui, a gente precisa salvar em salvar como o formato da planilha em CSV, tá? E aí escolhe o arquivo, clica no arquivo, importa, e ele vai dar um aviso se foi importado ou não, se quando está concluído com sucesso a importação do Plan PENAI. Então, para facilitar a elaboração de fichas técnicas para o nutricionista, a gente pensou que seria interessante conseguir importar a planilha do Plan PENAI aqui, caso você já utilize a planilha do Plan PENAI, para não precisar fazer tudo de novo. Então, já utilizo a planilha do Plan PENAI, importo, os meus alimentos vão estar salvos para eu colocar nos cardápios de forma mais dinâmica. Além disso, se vocês não quiserem colocar a planilha do Plan PENAI aqui, ou não usam o Plan PENAI, a gente tem os alimentos aqui já cadastrados da TACO, e vocês podem cadastrar o alimento manualmente, tá? Antes de cadastrar o alimento manualmente, eu quero ressaltar que aqui, ó, a gente tem um alimento e tem uma nova funcionalidade, que é a classificação desses alimentos. Então, eu consigo classificar os meus alimentos in natura, minimamente processado, processado, ultraprocessado, ingredientes culinários, de acordo com o nível de processamento de alimentos que está descrito no nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que é o que é cobrado na Resolução 6 de 2020 do FNDE, né? Então, é importante, não é obrigatório classificar os alimentos aqui, mas é importante fazer essa classificação porque a gente consegue extrair um relatório, mais para frente eu vou mostrar, sobre a qualidade desse cardápio, sobre a quantidade de alimentos in natura, minimamente processados, ultraprocessados, ingredientes culinários, que eu coloquei nos meus cardápios. Então, caso vocês queiram ter acesso a esse relatório, é importante classificar aqui. E é super simples, então vamos lá. Mamão verde doce em calda. É um alimento processado. Mamão doce, calda drenada. Processado. Abacate, in natura. Abacate cru, in natura. Abacaxi cru, in natura. Abacaxi polpa congelado, minimamente processado. Badejo filé congelado.
minimamente processado. E aí eu classifico todos os meus alimentos e salvo as alterações. Então, eu posso salvar, a gente recomenda que salve por aba. Então, eu classifiquei esses alimentos aqui da página 1, salvo. Vou para a página 2, classifico os alimentos da página 2, salvo, tá? Não é obrigatório a classificação, se vocês quiserem entrar e conseguir extrair esse relatório, e vai salvando as alterações para ficar tudo certo. Também não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou salvar todas as páginas aqui, deixa eu ver quantas são. 39 páginas, vou salvar tudo de uma vez. Não precisa. A gente pode ir salvando um pouquinho de cada vez, sempre que eu for utilizar. Então, eu vou utilizar esse alimento, vou utilizar o abacate cru na minha preparação. Eu posso vir aqui e salvar tranquilamente, depois eu salvo os outros, não tem problema. Então, isso aqui vai ficar aberto para salvar quando puder, quando quiser, quando achar necessário, tá? Observem que os alimentos, aqui eu não inseri o meu Plantenai, só tem taco e os alimentos que eu inseri manualmente, tá? Plantenai vocês podem inserir e vai ficar também disponível aqui, nessa lista, junto com os outros alimentos. Observem que vocês não conseguem excluir os alimentos da taco, mas vocês conseguem excluir os alimentos que inseriu manualmente. Ó, aqui que eu inseri manualmente, o abacate, eu consigo excluir se eu quiser. Os alimentos da taco, né, que é a base da ferramenta Conviva, eu consigo editar. Então, clicando aqui em editar, posso colocar o preço desse mamão verde doce em caldo adrenado, caso eu queira, o fator de cocção, já vem aqui direitinho qual é o grupo dos alimentos, qual é a fonte, então, taco, quarta edição, e os valores de energia, macro e micronutrientes. Micronutrientes prioritários, que é o que está e o que está sendo solicitado na nova resolução do PNAE, né? Micronutrientes prioritários. Vitamina A, vitamina C, cálcio e ferro. Tá? Então, eu consigo editar esses alimentos. E os alimentos que eu inseri de forma manual, eu posso excluir. Ok? Então, vamos lá. Vamos inserir um alimento de forma manual. Eu não quero utilizar o meu Plantenai, ou eu não utilizo o Plantenai, não fiz a importação aqui, quero inserir de forma manual. Ou eu utilizo o Plantenai, já tenho o Plantenai, inseri o meu Plantenai aqui no importação, salvei em CSV, deu tudo certo, mas eu também quero inserir alimentos de forma manual. Então, aqui nesse maisinho, a gente consegue inserir alimento. Então, vamos lá. Eu vou inserir o arroz para a gente fazer a nossa galinhada lá em ficha técnica. Então, arroz. O preço, a gente tem que colocar o preço em 100 gramas. Então, 100 gramas de arroz, quanto custa? O meu quilo de arroz, por exemplo, custa R$7. 100 gramas do meu arroz vai custar 0,70. O índice de cocção é importante colocar para a gente ter realmente essa ficha técnica completa, no meio, por exemplo. O fator de correção é 1, porque a gente não perde nada, né, nesse alimento. A fonte, agricultura familiar. O grupo alimentar, que é cereais e derivados, unidade de medida, gramas. Classificação, ele é um alimento minimamente processado. Eu insiro meus valores de porção de 100 gramas. Aqui, gente, a gente pode utilizar os valores que estão no rótulo para a porção de 100 gramas, tá? Então, ou se é uma fruta que não tem rótulo, é uma fruta super regional, tem uma ferramenta que a gente pesquisa no Google, ferramenta de alimentos regionais, que tem também a composição nutricional aproximada dessas frutas. Então, ao pesquisar lá, você consegue inserir os valores de energia, macro e micronutrientes para a porção de 100 gramas. Então, vou colocar aqui só um exemplo, né? Energia, 100, carboidratos, 10, ferro, só um exemplo. Para a gente conseguir salvar esse alimento e fazer a nossa preparação. Então, vou salvar o alimento e pronto, ele foi salvo, tá? Vou inserir outro alimento, quero fazer uma galinhada, então eu vou colocar agora o frango. Para a gente ter outro exemplo aqui de como utilizar a ferramenta. O frango, sei lá, custa R$12 o quilo, 100 gramas, 1,20. Índice de cocção, 1.
Fator de correção, ele perde um pouco, 0,9. Fonte, eu também comprei esse frango da agricultura familiar. Qual é o grupo alimentar dele? É importante preencher todos esses dados quando adicionar um alimento novo, porque aí a gente consegue extrair os relatórios com total informação. Então, aqui, cadê o grupo das carnes? Carnes e derivados. Unidade de medida, gramas, é um alimento in natura, os valores. Então, vou colocar também aqui um exemplo para a gente conseguir salvar esse alimento e fazer a nossa preparação. Caos. Ok? Vou salvar o alimento. Ok, então eu cadastrei os alimentos manualmente. Os alimentos que são cadastrados manualmente fica com esse Mzinho, e os alimentos da Taco é o D. É o M que a gente cadastrou. Aí agora eu quero criar uma preparação. Eu já salvei todos os meus alimentos para fazer a minha ficha técnica de preparo, né? Quando a gente cria uma preparação, a gente está criando a ficha técnica de preparo efetivamente. Então, tá tudo certo ou não, eu não preciso salvar meus alimentos, porque eu incluí o Planpenai que eu já utilizo, ou não, eu não preciso salvar alimentos porque eu vou utilizar os alimentos da Taco, fica a critério de vocês. Eu só vou direto para criar minha preparação. Então, como é essa aba de preparação? Em nova preparação, a gente coloca o nome da preparação que a gente quer criar, alinhada, e os alimentos. Então, aqui, ó, eu tenho os alimentos que eu cadastrei, que são os alimentos municipais, aquele Mzinho, e os alimentos da Taco. Se eu já tivesse importado o Planpenai, também teria aqui a categoria de alimentos do Planpenai para a gente salvar, tá? Para a gente utilizar. Ou a gente pode filtrar, ou não precisa filtrar. É só utilizar todos os alimentos que tem aqui, utilizando a nossa busca. Então, vamos lá. Arroz, foi o que eu cadastrei. Arroz. Eu vou utilizar 1 quilo, 1.000 gramas, né? E o frango. O frango que eu cadastrei, eu também vou utilizar 1.000 gramas. Ok? E aí eu coloco todos os alimentos, todos os temperos, cebola, alho, cheiro verde, açafrão, pimenta do reino, tudo que eu quero utilizar aqui na minha preparação, eu adiciono para fazer minha ficha técnica de preparo e coloco o modo de preparo, né? Então, cozinhar o arroz com frango e coloco o máximo de detalhamento possível para ficar fácil para a merendeira na hora de preparar essa ficha técnica de preparo, né? Então, coloco todo o meu detalhamento, consigo também imprimir essa ficha técnica de preparo, então coloco todo o meu detalhamento e salvo. Salvo a minha preparação. Então, aqui já vai aparecer para mim os valores de energia da minha preparação, a lista de alimentos, o modo de preparo, tudo direitinho, que eu consigo imprimir. Não vai aparecer para vocês porque eu estou apresentando a guia, mas eu consigo imprimir a minha ficha técnica de preparo aqui nesse quadradinho. Então, ok. Incluí minhas preparações, fiz as minhas fichas técnicas de preparo, tá tudo certo, fiz tudo que eu queria, agora eu quero elaborar o cardápio, efetivamente. Então, eu volto para lá, para a aba de elaboração, né? Vocês viram que eu cliquei aqui para voltar. Então, eu volto para os nossos 2 nortes, elaboração e relatórios. Então, fiz as minhas fichas técnicas de preparo, vou aqui em cardápios. Em cardápios, a gente tem aqui o nosso calendário, o nosso calendário do mês vigente, ou vocês podem trocar o calendário para o outro mês, ou vocês não querem ver o mês, vocês querem ver a semana, consigo ver a semana tranquilamente, ou vocês querem ver o dia, consigo ver o dia. Aqui é para facilitar o processo de elaboração de cardápios. Então, eu quero elaborar o cardápio para essa semana desse mês. Então, venho aqui em semana e elaboro o cardápio para semana, tá? Dá para
esse cardápio dá para replicar. Ou eu quero elaborar um cardápio por mês. Então, eu venho aqui, elaboro um dia por mês, ou eu quero olhar por mês, elaboro um cardápio por mês e vou copiando, tá? Então, aqui é onde a gente vai conseguir visualizar e entender o nosso fluxo para a elaboração desse cardápio. Aqui, hoje é dia 23. Então, eu já elaborei o cardápio para o óleo e para o abacate, né? Eu vou elaborar, vou colocar outro cardápio aqui, para a gente ver como que faz essa elaboração de cardápios. Então, a data de aplicação, eu quero colocar hoje. Qual é o nome do cardápio? Cardápio café com pãozinho. É o cardápio que eu estou fazendo hoje, tá bom? Aqui, gente, eu posso colocar o nome que me facilita para entender o fluxo desse cardápio nas escolas. Então, por exemplo, cardápio creche, que vai para todas as creches. Cardápio creche zona urbana, ou cardápio creche zona rural, ou cardápio creche escola tal, porque o cardápio dessa escola é diferente das outras escolas. Eu não preciso replicar, eu posso replicar. É um cardápio para aquela escola em especial. Se for, por exemplo, um cardápio para o ensino fundamental de 11 a 15 anos, onde a gente tem várias escolas de ensino fundamental da zona urbana e tem várias escolas de ensino fundamental da zona rural. Cardápio, ensino fundamental, 10 a 11 anos, zona urbana. Cardápio, ensino fundamental, 10 a 11 anos, 11 a 15 anos, desculpa, 11 a 15 anos, zona rural. Então, aqui eu consigo colocar todas as minhas informações importantes no nome do cardápio para entender e facilitar o meu fluxo de trabalho. Nome de cardápio, qual é a etapa? Vamos fazer para o ensino fundamental, então, já que eu estou usando esse exemplo. A faixa etária do ensino fundamental que eu quero pegar é de 11 em 15 anos, né? A gente tem as faixas etárias aqui direitinho para vocês selecionarem. Então, 7 a 11 meses e 1 a 3 anos é creche. 4 a 5 anos, pré-escola. 6 a 10 anos, 11 a 15 anos, ensino fundamental, 1 e 2, né? 16 a 18 anos, ensino médio. 19 a 30 anos, EJA. 31 a 60 anos, EJA. Então, a gente já colocou as faixas etárias aqui para facilitar. Eu quero um ensino fundamental 2, então, 11 a 15 anos. Aqui eu tenho algumas escolas cadastradas, porque a gente fez só um exemplo, mas vocês vão ter as escolas de vocês aí. Vou colocar essa escola e a quantidade de alunos. Então, eu quero elaborar um cardápio só para essa escola. Então, ou não. Eu quero elaborar o cardápio para essa escola que atende o ensino fundamental. Eu coloco todas as escolas que eu quero e coloco a quantidade de alunos. Então, lá no Cantinho do Saber, eu tenho 60 alunos de ensino fundamental de 11 a 15 anos. Ou no Colégio Saber Mais, eu tenho, sei lá, 400 alunos do ensino fundamental de 11 a 15 anos. Então, aqui eu coloco a quantidade de alunos, tá? Necessidade nutricional diária. Eu quero atender uma refeição para o ensino fundamental, 20%. A gente sabe, de acordo com as referências nutricionais do FNDE, aqui também tem informação, mas a gente sabe que, de acordo com as referências nutricionais do FNDE, 11 a 15 anos, uma refeição, a gente atende 20% das necessidades nutricionais diárias. Ou, se fosse creche, se fosse um cardápio de creche, creche não se atende 20%, creche, no mínimo, é 30% em 2 refeições, então colocaria aqui 30%. Ou são estudantes que ficam em ensino integral, ficam o dia inteiro na escola, vou atender 70% das necessidades, vou fazer um cardápio completão, com café da manhã, almoço e jantar, lanche, enfim. Aqui, nesse caso, vamos fazer um cardápio para a faixa etária de ensino fundamental, 11 a 15 anos, 20% atendendo 20% das necessidades nutricionais diárias em uma refeição. Qual é a refeição que eu vou fazer? São alunos do matutino, ou eu posso fazer o mesmo cardápio para alunos do vespertino, mas são alunos do matutino, então eu vou colocar lanche da manhã, né? Lanche da manhã. Caso eu coloque aqui almoço e é errado, eu consigo excluir no xizinho, ó. Não é de jejum, gente, é lanche da manhã. Consigo excluir no xizinho. Então, aqui a gente pode colocar todas as refeições que a gente vai atender. Ou, se for um cardápio de 70%, eu vou colocar café da manhã, lanche da manhã, almoço e todas as refeições que eu quero planejar, tá? Nesse caso, vamos colocar só
o lanche. Qual é a nutricionista responsável? Vou colocar meu nome aqui. Qual é o CRN? E observações, caso tenha. O cardápio deverá ser aplicado para os estudantes do vespertino ou do matutino. E coloco observações, caso eu tenha observações desse cardápio. E avanço. Ao avançar, eu vou ter aqui já o cabeçalho todo preenchido, ó. Você viu que eu coloquei? Vocês viram, né? Que em uma escola eu coloquei 60 alunos, na outra escola eu coloquei 400, já tem 460 aqui, que são os alunos que serão atendidos por esse cardápio. O nome do meu cardápio, que foi o cardápio Café com Conviva, a etapa, faixa etária, tudo direitinho. Vamos elaborar o cardápio efetivamente, né? Aqui tem todos os meus alimentos e preparações, ou seja, todos os alimentos da Taco, todos os alimentos do Plantenário, caso você tenha colocado, e todos os alimentos que eu coloquei de forma manual. E preparações, por exemplo, a galinhada que eu fiz agora há pouco com vocês, que a gente fez junto, que é a nossa ficha técnica de preparo, também vai estar disponível aqui. Então, vamos buscar aqui, galinhada, que foi a galinhada que a gente colocar nesse cardápio. Aqui, gente, ainda está aparecendo por unidade. A gente já mapeou esse erro, tem que aparecer por grama ou ml. Então, nossa equipe já está, nesse momento, modificando aqui esse erro nesse campo, tá? A gente já sabe, não vai impactar na utilização do cardápio, mas a gente já está mudando para ficar corretinho, ok? Então, estou fazendo aqui a minha galinhada, vou colocar quantos gramas por aluno? Não sei, 250 gramas por aluno para ofertar essa galinhada. E eu salvo o meu cardápio. Então, aqui, ó, estão os valores, já vai aparecer para vocês os valores, se eu atender a referência do FNDE. Como está por unidade, ainda está aparecendo algum erro de cálculo, mas a gente já está trabalhando para alterar, tá? Que é uma ferramenta nova, a gente está mapeando alguns erros. Caso vocês mapeiem também algo que vocês acham que deve ser falado, falem para a gente, entrem em contato com a gente, mas a segunda-feira já vai estar tudo certo lá na plataforma do Convívio. Então, eu coloquei aqui o valor de energia, direitinho, a quantidade. Deixa eu voltar para a gente não ter uma quantidade tão alta aqui. Deixa eu ver. Vocês viram que eu cliquei aqui em editar? Então, eu clico em editar, vou voltar, vou colocar 2. Mesmo assim, ficou alto, não tem problema. Aí, a gente tem aqui a quantidade de energia, proteína, lipídio, carboidratos, né? A quantidade atual. Por que a quantidade atual é igual à planilha, a coluna aqui, lanche da manhã? Porque se eu tivesse colocado mais refeições, então, lanche da manhã, almoço, janta, ia aparecer cada um em sua coluna, e aqui o atual ia ser a soma de tudo, tá? E aqui são os valores do FNDE para a faixa etária. Automaticamente já aparece. Então, quanto de energia tem que atingir, quanto de proteína. O FNDE agora coloca em seu anexo 4 da resolução os valores em faixa. Então, de proteína, para essa faixa etária, eu posso atingir de 12 a 18, de lipídios de 13 a 18 e de carboidratos de 65 a 77. E por que não está aparecendo aqui cálcio, ferro, vitamina A, vitamina C? Por que não tem os valores do FNDE? Porque os micronutrientes prioritários, cálcio, ferro, vitamina A e vitamina C, só são obrigatórios para atender, né? Só são obrigatórios o atingimento para os estudantes até 3 anos de idade, os estudantes da creche. Então, aqui a gente não precisa se preocupar, até não tem referência lá no anexo 4 da resolução 6 da FNDE de 2020, não tem referência sobre isso, porque a gente não precisa se preocupar em atingir esses valores, entendendo que quanto mais o cardápio for variado, mais esse cardápio nutricionalmente estará adequado, tá? Então, aqui, para essa faixa etária, não aparecem os valores. E eu consigo ver e dar o sinal de alerta se os valores estão adequados ou não. E aqui aparecem as preparações que eu inseri. Então,
o arroz, o frango, o modo de preparo, tudo direitinho, tá? E eu consigo editar o cardápio, como eu fiz naquela hora, com vocês aqui junto, consigo excluir esse cardápio e voltar, tá? Então, eu fiz todos os meus cardápios. Vamos lá. Eu fiz todos os meus cardápios aqui do dia 23, eu já fiz um cardápio de guacamole, de abacate, o cardápio café com pão viva, fiz todos os meus cardápios para todos os dias, consegui replicar tudo direitinho. Agora eu quero ver o eixo de relatórios. O que eu consigo tirar de relatórios nessa nova ferramenta de cardápios da Undime, né? Então, em romaneiro, eu consigo entender o quanto de ingredientes eu preciso para fazer a preparação. Então, eu seleciono aqui o tipo de cardápio, vamos lá, cardápio café com conviva, posso selecionar o período, posso ver por escola, posso ver consolidado. Então, eu consigo enxergar o quanto de alimentos eu preciso adquirir para fazer os cardápios que eu, que eu elaborei, né? Então, eu vou verificar, vai me ajudar na lista de compras, eu vou verificar o quanto que eu preciso adquirir de cada coisa, tá? Aqui eu consigo ver por cardápio, consigo ver por escola, consigo ver consolidado. Como é consolidado? Assim. Então, quanto de arroz eu preciso, quanto de frango, qual é o preço, qual é o valor, tudo direitinho, tá bom? Então, é um cardápio que a gente pode gerar o relatório, vai aparecer uma aba aqui com o relatório para vocês, ou exportar para o Word. Em composição nutricional dos cardápios, eu consigo consultar a composição nutricional desses cardápios de acordo com o período desejado. Então, como que está a composição dos cardápios que eu planejei? Vamos colocar aqui o cardápio abacate, nesse período. Ele aparece para mim para quem foi pensado, quem é o nutricionista, tudo direitinho, e qual foi a composição nutricional dele. Então, aqui eu consigo ver de forma consolidada, inclusive se eu quiser imprimir, né, para fins de monitoramento da FNDE, ou para fins de capacitação do SECANES, ou outros fins, capacitação de outros meios, ou monitoramento de órgãos de controle, TCU, CGU e etc., eu consigo também imprimir essa composição nutricional dos cardápios de forma consolidada. Aqui, em imprimir, a gente vai conseguir ter esse relatório salvo. Então, o custo do cardápio. Quanto esse cardápio vai me custar? Aqui, se você preencheu direitinho os valores em 100 gramas, as quantidades direitinho, para os cardápios que você planejou, vai estar o custo total aqui nessa última conta. O custo total dos cardápios que eu planejei e o valor total. Então, o gestor vai me perguntar quanto que esse cardápio vai me custar, como que eu planejei e quanto esse cardápio vai me custar. Eu consigo tirar um relatório só de custos para esses fins, tá? Ou outros fins, caso vocês queiram. Também é importante saber para o melhor planejamento dos recursos públicos, né, dos recursos financeiros. Então, eu consigo gerar esse relatório de custos também e imprimir esse custo de cardápios. E aqui, em frequência de uso dos alimentos. Deixa eu ver se eu consigo atualizar. Pedro, você está aí? Pedro? Deixa eu tentar sair e entrar de novo. Só um minutinho, gente, para a gente conseguir ver o relatório de frequência. Deixa eu interromper o compartilhamento. Só um minutinho. Que eu vou tentar sair e entrar de novo. Às vezes é um problema aqui
na minha entrada. Isabela pediu para o Pedro entrar, tá? Mas o Pedro tá, ele só tá, não consegue abrir o microfone. Não, sem problemas. Eu vou tentar entrar aqui em QA, né, que é o nosso ambiente de testes. E aí, só para eu mostrar para o pessoal, porque como a gente ainda está nesse processo de ajustar pequenas coisas que a gente entendeu que foram erradas, porque no ambiente de teste estava tudo certo. E aí, quando a gente colocou para funcionar, né, no momento no ambiente de funcionamento para todos os usuários, a gente entendeu que foram algumas coisas erradas. Então, a gente está nesse processo de ajustar todos os pontos e pode ser por isso que o relatório caiu. Mas deixa eu entrar no nosso ambiente de testes para ver se eu consigo mostrar para vocês essa funcionalidade que é extremamente legal, é nova e interessante para auxiliar os nutricionistas na elaboração de cardápio. Então, peraí, só um minuto, tá? Consegui aqui no ambiente de testes, não vai ser exatamente dessa maneira, mas eu acho que é melhor mostrar para vocês entenderem o que a gente fez. Deve estar compartilhando aqui. Me dá um joinha, Jéssica, por favor. Tá aparecendo. Tá, obrigada. A cardápio aquele de Acre. Sim, é a nossa ferramenta, é o nosso ambiente de testes, tá? Só para mostrar para vocês como é esse relatório de frequência do uso dos alimentos. Então, esse relatório vai mostrar para vocês o quanto vocês utilizaram aqui, gente, é porque está no ambiente de testes. Então, a gente tem alimentos aqui cadastrados com nomes aleatórios. O quanto vocês utilizaram de alimentos in natura, alimentos minimamente processados, ultraprocessados, processados ingredientes culinários. Então, a porcentagem que está aparecendo nos cardápios desses alimentos. Você consegue testar pelos tipos de cardápio, pela porcentagem de aplicação. E aí, gerar o relatório e imprimir esse relatório sobre o quanto você está utilizando de acordo com as quantidades, de acordo com a classificação do Guia Alimentar para a População Brasileira, tá? Então, esse relatório de frequência do uso dos alimentos é para isso, para a gente entender o quanto de alimentos in natura, minimamente processados ou ultraprocessados nós estamos utilizando no nosso cardápio. Eu vou interromper esse compartilhamento. E aí, Jéssica, se você quiser abrir para as dúvidas, eu fico à disposição. Eu posso, inclusive, colocar a tela de novo, a tela do cardápio que já está funcionando, para ir mostrando caso vocês tenham dúvidas. A gente tem uma dúvida aqui, sim, Isabela, sobre da professora, da nutricionista Antonieta. Ela fala que na hora de inserir as preparações, não está salvando os ingredientes, fala somente um. E aí eu vou abrir o microfone de todos, porque caso ela queira falar, complementar, até para a gente compreender melhor, eu acho que ajudaria, né? Agora os microfones estão abertos, então, por exemplo, se a nutricionista Antonielli puder complementar a fala dela, eu acho que ajudaria a gente. Enquanto isso, eu já vou adiantar para você ficar mais completa. Quando salva as escolas do Fundamental 1, que é da Mauricília, e depois querem inserir a creche, tem outra aba, porque quando eu insiro a creche na mesma página, todas as outras escolas ficam como creche. Então, o microfone eu acho que é fechado, agora abriu. Será que ela não quer reportar para a gente em áudio? Não sei se ela tem áudio. Então, se as duas puderem, tanto a Antonieta, desculpa, a Antonielli, como a Mauricília, puderem abrir o microfone e complementarem, eu ajudará.
Agora, todos os microfones estão abertos, então todos conseguem essa de microfone para falar. A gente tem uma levantada que é da Luzia, então, também. A Luzia levantou a mão primeiro, então é ela que fala, depois fala a professora Lívia Vieira. Professora Luzia de Fátima. Oi, estão ouvindo? Sim. É que eu tenho algumas informações e eu gostaria de excluir. Eu não sei como faz a exclusão. É porque eu tentei já utilizar a ferramenta, mas eu não me adaptei. Aí eu desisti e eu tenho algumas informações. Agora eu quero tentar novamente. Sim. Mas eu quero excluir as informações que eu tenho aqui já cadastrada. Cardápio antigo. Algumas informações, o cardápio que eu tentei fazer, não deu certo, enfim, eu não gostei, eu não me adaptei. Aí eu fui para o Plum PNAE, enfim, eu estou ainda, né, me adaptando aqui, eu quero voltar a utilizar o Conviva. Entendi. Tá. Você começou a utilizar a ferramenta nova ou a ferramenta antiga? Não, a ferramenta antiga. Ah, então não tem problema. Você pode vir aqui na nova, que não vai estar. Tá, mas aqui a nova, porque eu só não, aonde que eu entro na nova? Quando você clicar, já vai direto para a nova. Antiga, a gente colocou aqui nessa abinha aqui, ó. Acesso à ferramenta antiga. Então, quando você Tá. Então eu não eu inicio a partir de alimentos e preparações, isso. Isso, exatamente. Eu esqueço esse acesso à antiga ferramenta. Esquece. Caso você queira conferir alguma coisa que você colocou lá, a gente deixou aqui só para título de conferência. Mas entendi. a ferramenta antiga não migra para a ferramenta nova. E aí, quando você clicar aqui em ferramentas cardápio, já vai ser direcionado automaticamente para a nova. E aí, como que eu excluo as coisas da nova? Então, aproveitando o seu questionamento, eu quero excluir o cardápio que eu fiz agora, cardápio café com conviva. Eu clico nele. Sim. E venho aqui na lixeirinha. Confirmo e excluir. Tá. Tá bom? Ok, então vamos tentar utilizar. Qual que seria a possibilidade de nos oferecer uma capacitação em loco, tipo, não sei, por região? Existe alguma coisa em relação a isso? Aí eu peço para a Jéssica responder, por favor, Jéssica. Eu estou falando com o microfone fechado. Então, a gente tem a sala de apoio. As salas de apoio elas acontecem virtualmente, elas darão todo esse suporte de uso da ferramenta. Então, na semana a gente já começa com as salas e a gente vai divulgar nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, na plataforma Conviva também, na agenda a gente tem toda a grade da sala de apoio para vocês poderem participar. Agora, em encontros presenciais, no momento a gente não tem nenhuma previsão para este tipo de ação. No momento, estão sendo todas remotas. Ok. E essa sala de apoio, ela é aqui na página aqui do... No Meet, igual essa que a gente está tendo agora, a gente tem com as tutoras, cada tutora é responsável pela ferramenta, então elas fazem um passo a passo de como acessar, de como utilizar e tudo mais. Mas mesmo na utilização da ferramenta, nada. Ok, então. Tá. É que nós temos um colegiado aqui na nossa região, enfim, é um grupo de nutricionistas da região, mas tá ok, obrigada. Eu vou deixar meu WhatsApp no chat para vocês anotarem, e aí a gente pode marcar, eu posso passar para vocês o horário, enfim, a gente resolve essa questão de atendimento. Eu vou colocar aqui. Ok, então, obrigada. Para vocês anotarem.
tarde, gente. Jéssica, antes de passar para a próxima pergunta, aqui o frequência de uso de alimentos abriu. Então, eu queria mostrar para vocês no ambiente real, sem ser no ambiente de teste. Frequência do uso dos alimentos, eu consigo entender a quantidade de alimentos in natura, ultraprocessados e processados, minimamente processados, ingredientes culinários que eu estou colocando no meu cardápio. Aqui tem um aviso, não é possível realizar o relatório, pois esse cardápio possui alimentos não classificados. Para conseguir visualizá-los, clique em alimento, classifique os alimentos antes, clicando aqui. Quando você clica aqui, ó, você vem para aquela página de classificação, lembra? Que foi a primeira página que eu mostrei para vocês? Então, classifiquem os alimentos que vocês vão utilizar no cardápio, salva as alterações e podem ir lá em frequência do uso dos alimentos para classificar esse relatório, né? Deixa eu colocar aqui o cardápio abacate para gerar o relatório. E aí ele apresenta qual é a unidade, qual é o alimento, que esse cardápio tem abacate. Qual é a classificação desse alimento e quanto isso representa dentro do cardápio, né? O quanto de alimento in natura, minimamente processado e ultraprocessado isso representa. Então, deu aquele errinho na hora que eu fui mostrar para vocês a frequência do uso dos alimentos, mas agora abriu, não é no ambiente de teste mais, é no ambiente real, aí eu consigo mostrar para vocês. Também consigo imprimir esse relatório aqui. Pronto, Jéssica, a gente pode passar para a próxima. Assim. A gente tem algumas mãozinhas levantadas que já devem ter sofrido cãibra por também. Eu vou passar para a próxima, que é a Lívia Vieira. Pode abrir o microfone e falar. O microfone está fechado ainda, Lívia. Não sei se você está falando. Se tiver, o microfone está fechado. Ainda está fechado, agora a gente consegue te ver. Agora abriu. Bom dia. Bom dia. Então, quando nós vamos cadastrar uma nova preparação, por exemplo, nós vamos cadastrar o arroz branco cozido, né? Nós inserimos aqui os alimentos da tabela TACO, no caso, né? Arroz cru, tipo 1, sal, óleo de soja, colocamos o modo de preparo e aí salvamos. Quando nós vamos acessar esse alimento depois de salvo, essa preparação, aliás, ele só aparece o modo de preparo. A lista de ingredientes não aparece nem o valor nutricional no sistema. Aparece, às vezes, um ingrediente. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos colocar arroz e sal. Até nós colocamos no chat aqui, tiramos essa dúvida, colocamos que está com problema, o sistema, tudo, mas assim, não foi sanado. A gente foi colocar outras preparações depois, adicionar outras preparações, e deu o mesmo problema. Tá. Então, vocês, ao adicionar a preparação, como eu estou fazendo aqui, né? Isso. Tá. Aí a gente colocou o nome da preparação, os ingredientes, o modo de preparo e salvou. Foi isso? Isso. Tá. Salvou. Aqui você vai acessar ali na tua lista de alimentos, no caso, ou lista de preparação. Quando você clica na preparação, ele só aparece o modo de preparo. Ele não aparece a lista de ingredientes e nem o valor nutricional. Aparece tudo com risquinho. Mas aqui aparece, né? Energia, proteína, quando você salva, aparece aqui. Não aparece nada. Ah, não tá aparecendo no de vocês? Não tá aparecendo. E a outra Nutri também, aqui do meu município, que é a Antonielle, também foi fazer isso no computador dela também. Adicionou outra preparação, que foi o arroz carreteiro, e também deu o mesmo problema. Ela fez uma... Pode falar. Desculpa. Vocês clicaram aqui, salvar e criar uma nova ou só salvar? Deixa eu ver aqui se tem diferença. Eu cliquei só salvar. E não apareceu aqueles valores que apareceram ali para mim agora, né? Não apareceu. Tá. Tá, então, deixa eu ver aqui se vai aparecer de novo. Ok. Eu vou anotar esse relato de vocês de erro
E insisto em dizer que a gente ainda está em alguma instabilidade do sistema, porque ele foi colocado recentemente. Então, pode ser que para algumas pessoas esteja funcionando, assim como para mim, e pode ser que, como no caso da Lívia, não está aparecendo os valores de energia, macro e micronutrientes prioritários. Então, eu vou reportar o erro para a equipe de TI, para a gente ver o que pode estar acontecendo. Tá bom, Lívia? Deixa eu fazer outra pergunta. Tá. Os meus preparos antigos eu não vou conseguir colocar no novo sistema, né? Não, a gente não consegue importar as informações do acesso à ferramenta antiga para esse sistema novo. A gente só consegue consultar. Beleza, então. Obrigada, tá? De nada. Vamos para a próxima, que é a professora que fez a pergunta, a professora Maricila. Pode abrir o microfone, professora, e fazer aí a complementação, uma pergunta. Olá, bom dia. Bom dia. Então, a minha dúvida é a seguinte: quando nós colocamos as escolas do ensino fundamental 1, por exemplo, salvamos o número de alunos e tudo mais para ter informação referente ao fundamental 1. Depois eu quero inserir meu cardápio da creche e quero modificar lá o número de alunos e tudo mais. Ele salva as outras escolas que eu já tinha salvado tudo como creche. Então, eu queria saber se tem uma aba diferenciada para a creche e uma para o fundamental, quando eu vou colocar lá as escolas e o número de alunos. Eu entendi. É a mesma escola que... A mesma escola tem creche fundamental. Não, são escolas separadas. São escolas diferentes. Aí você coloca aqui, por exemplo, essa escola aqui, essa não. A escola Cantinho do Saber tem fundamental. Aí você coloca a quantidade de alunos e salva. É isso. Vamos lá, vamos fazer o passo a passo aqui, só para eu entender o que pode estar acontecendo, tá? Eu avanço, crio o cardápio, salvei. Quando você vai criar o cardápio de creche, salva todos em cima do cardápio que você já tinha feito fundamental? Isso. Ele salva e fica tudo como se fosse creche. No mesmo dia. Então, você está fazendo o cardápio no mesmo dia, é isso? Isso mesmo. Tá. Deixa eu ver se esse erro também pode estar acontecendo comigo. Ah, não coloquei aqui a refeição. Tá, salvei aqui o cardápio do ensino fundamental 1, então. Ok? Aí agora eu vou fazer um cardápio de creche em outra escola para ver o que pode estar acontecendo. Fundamental 1. Cardápio creche. Tá. Deixa eu ver se substituiu. Então, cardápio creche, apareceu as informações de creche, 203, ok. Aqui, para mim, aparecem os dois cardápios, ó. Ensino Fundamental 1 e cardápio creche. Será que você não está colocando para as mesmas escolas? Mesmo se for as mesmas escolas, ele não pode substituir. Aqui, ó, eu consigo ver o cardápio de Ensino Fundamental 1, tranquilo, 209, nananã. E o cardápio creche, diferente, tá vendo? O que pode estar acontecendo? Será que no Só que eu não testei ainda na ferramenta nova. Isso acontecia na ferramenta antiga. Não, esqueçam a ferramenta antiga, gente. A ferramenta antiga está de acordo com a resolução 26. A resolução 26 foi revogada em 2020. Agora a gente vai trabalhar só com a ferramenta nova e as funcionalidades da ferramenta nova, tá?
que está de acordo com a resolução FNDE número 6 de 2020, que são recomendações nutricionais totalmente diferentes, e o que a gente mudou totalmente a carinha da ferramenta para atender as recomendações da FNDE na resolução número 6. Então, não trabalhem mais com a ferramenta antiga. A ferramenta antiga é só para visualizar. Quando vocês clicarem em ferramentas e cardápio, vai estar aparecendo a ferramenta nova. Comecem inserindo as suas fichas técnicas de preparo para elaborar os cardápios e depois tirar o relatório de vocês, tá bom? Aqui, essa parte de acesso à ferramenta antiga é só para vocês terem conhecimento de alguma coisa que vocês queiram consultar. Mas isso aqui, ó, é o novo, tá? Sim, sim, entendi, então. Na verdade, eu vou começar a usar um novo, né, agora que está atualizado, né, mas eu só queria confirmar se esse problema não iria continuar. Mas tá bom, muito obrigada, Isabela. Imagina, de nada. Nada com a mão levantada também, depois a gente vai para as pessoas que estão mandando as perguntas no chat. Bom dia, pessoal. A minha dúvida é a seguinte, há 2 meses atrás, né, a gente foi informada, iríamos ter que incluir as fichas técnicas na Plan PENAI, e para mim foi um susto, porque eu nunca tinha, né, utilizado a planilha, e não tivemos uma capacitação prévia, né. Aqui a gente pode estar pedindo esse tipo de assistência. Eu consegui fazer, porém ainda tenho algumas dúvidas, né, e alguns ressentimentos, e me sinto, assim, às vezes, solta, né, sem ter alguém para que a gente possa estar tirando dúvida, né, e também tendo essas capacitações, quando é, assim, algo novo que nos chega. Tá, eu posso responder uma parte, Jéssica, e você responde a outra parte sobre capacitações da Undime. Não é obrigatório a gente inserir o Plan PENAI aqui. Se a gente não inserir o Plan PENAI, a ferramenta vai funcionar do mesmo jeito. A gente só colocou essa funcionalidade para ajudar quem já usa, quem gosta, quem já tem muitas preparações lá no Plan PENAI e não quer ter que fazer tudo de novo. A gente colocou essa funcionalidade aqui para vocês conseguirem importar o Plan PENAI, mas não é obrigatório. Aqui, ó, eu não importei o Plan PENAI. Todos os alimentos da TAC, os alimentos que eu incluí manualmente, estão disponíveis aqui. Eu não preciso importar o Plan PENAI para conseguir utilizar a ferramenta. Eu posso importar caso eu queira, caso eu goste, caso eu já tenha usado muito Plan PENAI, tem muitas ferramentas lá, muitas fichas técnicas lá e quero utilizar, tá bom? Então, não se sinta nessa obrigação de usar o Plan PENAI para conseguir usar a ferramenta da Undime. Não precisa, tá? Aqui a gente colocou como uma facilidade, como um outro meio de você conseguir utilizar a ferramenta e facilitar mesmo a vida do nutricionista. Porque o que a gente quer nessa ferramenta é facilitar a vida do nutricionista, que já tem inúmeras atribuições na ponta, a gente sabe. Então, não se sinta na obrigação de utilizar o Plan PENAI para fazer, para utilizar a ferramenta da Undime, tá? Já tem aqui todos os alimentos que você pode usar, fica à vontade para inserir outros alimentos, é isso. Quanto às capacitações, o FNDE também realiza capacitações sobre o Plan PENAI, caso você queira. Então, nesse ano, a gente vai ter 5 encontros técnicos regionais por região, que vão fazer oficinas também de Plan PENAI, vão fazer oficinas de Kikosan, caso vocês queiram ou tenham interesse. Nesse momento, o encontro técnico de Cuiabá está aberto, o encontro técnico do Centro-Oeste vai acontecer em Cuiabá, e as inscrições estão abertas. Sei que o FNDE está mandando ofício para as entidades executoras, que são os estados e os municípios, né, para facilitar a saída do nutricionista aos encontros técnicos, né, para o nutricionista conseguir pedir passagens diárias. Então, pelo FNDE, esse ano, a gente vai ter 5 capacitações. Uma em cada região do país, no momento, tá aberta, de Cuiabá. Se eu não me engano, lá no Instagram da FNDE tem as informações de inscrição. Está aberta de Manaus, que é da região norte, também tem as informações de inscrição. E as demais regiões, o FNDE deve avisar mais para frente. Então, estou falando isso só porque você falou em relação à capacitação do Plan PENAI, aí eu aproveito para falar sobre as capacitações do FNDE. Aí, Jéssica, se você quiser trazer um pouco, que ela pediu, né, sobre capacitações da Undime. Bom, eu quero projetar aqui para vocês, vou pedir licença, Isabela, para começar, né? E eu vou só projetar para a gente mostrar um pouco
das próprias capacitações que a gente tem dentro da própria plataforma. Então, quando a gente acessa a plataforma Conviva, não sei se está aparecendo para vocês, se alguém puder dizer que sim, que não. Tá sim, Jéssica. Maravilha, obrigada. Então, quando a gente acessa a plataforma Conviva, que a gente vem aqui na área de conteúdos, nessa área de conteúdos, a gente tem uma visão integral do que é alimentação escolar. Então, a gente tem uma área completa de conteúdos para a gente entender um pouco da questão da alimentação escolar. A gente tem a ferramenta cardápio, os relatos de experiências e tudo mais. Então, quando a gente pensa de alimentação escolar, em termos de um dia, o que hoje a gente, enquanto nós oferecemos? Nós oferecemos tudo via plataforma Conviva. Então, a FNDE, a gente tem as indicações que a Isabela já fez, né, desse ciclo que vai acontecer por região. E agora, de plano PNAE, a gente não tem, a gente tem de uso da ferramenta cardápio, que está alinhado, né, como a própria Isabela disse, está alinhado com todas as recomendações da FNDE. E quando a gente pensa em entender um pouco mais, a gente vai na área de conteúdos, que pode ser acessada por este caminho. Então, tem essa área de conteúdos que eu consigo entender como está organizada, quais são as operações, o que é o PNAE, recursos, licitações, como que eu faço essa prestação de contas e sugestões de rotinas a serem seguidas na secretaria. Ainda neste campo, a gente tem a biblioteca com todos os materiais que são liberados aí por FNDE, então a gente vai alimentando a plataforma com esses documentos, só para vocês saberem qual foi a última informação enviada às nutricionistas. Nós temos aqui na plataforma, a gente tem aí, enfim, as legislações também separadas por legislações, e aqui quando a gente fala em legislação, a gente está falando da legislação em esfera federal, e logo abaixo a gente tem a legislação municipal, o qual o município desenvolveu uma lei, desenvolveu isso. Então fica vinculado também tudo que a gente coloca na biblioteca do Conviva, depois, quando a gente acessa essa área de alimentação escolar, aparece aqui. Então, só essa área de conteúdo de alimentação escolar, a gente fala que é um doutorado, porque tem muita coisa. Então, além de a plataforma trazer muito material, a gente também tem, cada link deste é um material com possibilidade de aprofundamento. Além dessa possibilidade de estudar, a gente tem na galeria de vídeos encontros sobre alimentação escolar também. E para usar a ferramenta alimentação escolar, a gente tem as salas de apoio. Jéssica, como que eu faço para saber os horários dessa sala de apoio? Eu venho em ferramentas, a agenda, e a gente tem a grade das salas de apoio aqui. Então, a gente consegue ver aqui. Salas de apoio ao uso, eu consigo ver quais são as temáticas. Na sala 1, o que eu tenho? Plano Municipal de Educação, sala 2, sala 3, e aqui eu tenho o link da sala 1, 2, 3. Então, eu consigo acessar. Tanto para alimentação escolar, quanto para PME, gestão democrática, a gente tem aí, memorial de gestão, a gente tem as salas de apoio. Jéssica, desculpa, os links estão no chat, tá bom? Tudo bem, os links estão no chat, mas também a gente tem que ensinar, é sempre bom, além de disponibilizar no chat, a gente ter essa autonomia, porque às vezes, né, é muito link. Na plataforma a gente já tem todos os links condensados, ali agrupados para a gente poder acessar. Então, eu não tenho nenhum link, eu venho aqui na agenda e consigo acessar quais são os encontros do dia, quais são as temáticas, em qual sala eu devo ir. Então, esses são os caminhos. E essas salas de apoio, elas vão justamente te ajudar a utilizar as ferramentas da plataforma Conviva, incluindo o cardápio, tá bom? Só mais uma dúvida. Minha secretária, né, daqui do município, ela pediu para que a gente enviasse essas planilhas, e eu gostaria de saber o final delas. Elas vão para algum órgão? Elas são mandadas para o FNDE? A Plan PNAE? Não, elas... Você quer responder essa pergunta? Não, aqui é para utilização de vocês aqui dentro, não é mandado para lugar nenhum. Nem a gente tem acesso aos dados que, por questões de LGPD, nem assim, a gente tem dentro da plataforma, nós, a Isabela, né, as tutoras, enfim, toda a equipe, a gente tem uma área que é uma área de teste nossa, que é um município fictício, mas a gente não tem acesso aos dados dos municípios, ninguém tem acesso.
Então, Ninguém. tudo que é Ok. feito dentro da plataforma Conviva, seja na esfera da alimentação escolar, de licitação, enfim, de administrativo, de qualquer área pedagógica, transporte escolar, a gente não tem acesso. Ninguém tem acesso aos dados do município para não ser o município. E mesmo dentro do município, somente o dirigente vai fornecer quem vai ter acesso à ferramenta tal. Então, a Elisnalda ela vai ter acesso à educação escolar, mas a Isabela não. A Jéssica vai ter a pedagógica. A Simone vai ter aí ao transporte escolar. Então, a gente vai escolhendo como dirigente, eu consigo escolher quem tem acesso a quais ferramentas. E ainda assim, dentro das ferramentas, eu vou dar para a Elisnalda o poder para ela editar a ferramenta. Mas a Isabela, ela só vai fazer a leitura que ela vai acompanhar o processo de revisão. Não, assim, a gente consegue decidir quem vai utilizar e o que vai utilizar. Se só vai visualizar, se vai alimentar, enfim. Tudo muito alinhado à questão da LGPD, a plataforma. A gente tem tudo Ok. Eu percebi também que nessas novas recomendações, existem alguns valores que a gente não consegue bater, né? Principalmente de macronutrientes. E eu achei muito, né, a quantidade de caloria, observando que a maioria dos adolescentes e das crianças, né, estão com problema de obesidade. Nesse requisito, a gente deve chegar ao máximo mais próximo, mesmo sabendo que a população está caminhando, né, para esse aumento de obesidade, ou a gente se baseia no que a gente, né, o máximo próximo do que a gente tem, né, no nosso município, por exemplo. Porque Tá. o meu receio era, né, dessa planilha for para um órgão maior e, de repente, né, não ser a realidade daqui. Então, muitas das vezes, a gente ainda não consegue tirar aquele alimento, né, que a prefeitura ainda disponibiliza, né, que é um alimento proibido e tal. Então, esse receio dessa planilha chegar, né, em outros locais, fazendo assim digamos que um conflito, né, entre a teoria e a prática. Não, de forma alguma, não vai para lugar nenhum. Exclusivo, como a Jéssica explicou muito bem, só vocês têm acesso e algumas pessoas têm acesso. Sobre atender às necessidades que o FNDE coloca lá no anexo 4 da resolução, né? Então, para fazer aquele anexo 4, existiu um grupo técnico de trabalho que estudou 2 anos todas as recomendações de energia, macro, micronutrientes, todas as recomendações e todos os dados científicos sobre obesidade na população brasileira, sobre desnutrição na população brasileira, e todos os dados científicos à época disponíveis para a construção daquela proposta, né, daquela resolução que saiu. Né? Então, utilizou como base o Guia Alimentar para a População Brasileira, o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, os padrões de aspectos nutricionais da OPAS-OMS, o livro, o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional. Então, todos esses documentos, além das pesquisas transversais e os dados brasileiros oficiais sobre obesidade, desnutrição, sobrepeso na população brasileira, foram levados em consideração para a construção da resolução número 6, inclusive do anexo 4 da resolução, que são valores de referência. Então, se você acha que no seu município aqueles valores de referência podem estar causando obesidade e sobrepeso, podem contribuir, não está, né? Porque não podem contribuir para a obesidade e sobrepeso, você pode fazer os seus valores de referência de acordo com o que você entende para aquela população do seu município. Então, se você tem diagnóstico nutricional, se você tem dados de antropometria, dados nutricionais, que você possa se respaldar que estou fazendo esse cardápio porque eu sei o que eu estou fazendo dentro do município, eu conheço a minha realidade, eu sou nutricionista da ponta, você consegue se respaldar para fazer os valores de referência que você acha ideal para a sua necessidade, para o seu município, tá? E sempre o que a gente orienta para as nutricionistas da ponta? Façam um relatório. Estou fazendo o cardápio, não atingi as recomendações de energia por causa disso. Coloquei mais recomendações de proteína por causa disso. Escreva o relatório, homologa e deixa tudo assinado, homologado, falando de todas as suas decisões e tudo que você entendeu que seria importante para o seu município, porque só você conhece a realidade da sua ponta, tá? Os valores que estão lá na resolução são valores de referência no anexo 4. Ok, maravilha, viu? Super entendido.
Só mais uma e última dúvida. Eu procurei alguns materiais, né, sobre a carga horária, né, do nutricionista escolar. Encontrei duas. Você teria uma mais atualizada, né? Até quanto de carga horária a gente pode trabalhar e até quantos alunos e escolas, em média, a gente pode atender? Tá. A gente tem a resolução CFN número 465 de 2010. Essa resolução trata das atribuições do nutricionista dentro da alimentação escolar. Resolução CFN 465 de 2010. É o CFN que vai falar quais são as responsabilidades dentro do nutricionista. Se eu não me engano, no artigo 10 dessa resolução, tem falando a carga horária recomendada, que são 30 horas. 30 horas de carga horária recomendada. E lá também mostra um quadro sobre o quantitativo de alunos e o quantitativo de nutricionistas que os municípios precisam ter para atingir, para ter um quadro técnico ideal para o quantitativo de alunos. O que eu sei nesse momento é que o CFN, junto com a FNDE, está fazendo uma atualização da ferramenta da resolução 465. Então, estão criando novos critérios por quantitativo de alunos, por quantitativo de escolas, se é uma escola que fica em ilha, se é uma escola que fica na zona urbana, se é uma escola da zona rural, se é uma escola de difícil acesso, se é uma escola indígena e quilombola, que é mais difícil acesso. Então, eles estão olhando todos esses parâmetros para criar uma resolução atual, para atualizar essa resolução de 2010 e conseguir facilitar mais a vida do nutricionista, né? Inclusive, sei que diminuíram as atribuições obrigatórias e estão diminuindo as atribuições complementares também. Então, as atribuições do nutricionista vai mudar e o parâmetro numérico do nutricionista vai mudar. O CFN, junto com a FNDE, está fazendo essa articulação para atualizar a resolução 465. Mas o que a gente tem hoje? 30 horas, carga horária semanal de 30 horas. Lá no artigo 10 também tem um quadro falando quanto de nutricionista precisa por quantidade de alunos. Resolução CFN 465 de 2010. Ok, e quanto aos alimentos proibidos, no caso de uma fiscalização, o município se responsabiliza ou o nutricionista? É o nutricionista que colocou no cardápio. Então, Ok. alimentos proibidos com recursos federais, não pode. Você pode, como nutricionista, fazer também um relatório falando que você orientou a tirar alimentos proibidos e o que está acontecendo nessa escola, se foi o gestor que permitiu, se foi o diretor que permitiu, se foi a merendeira que colocou. Você falou, olha, orientei que a escola tire os alimentos proibidos, não pedi na minha pauta de compras, estou fazendo de acordo com a legislação da FNDE, assina, data, homologa e deixa isso guardado para te respaldar caso chegue órgão de controle. Chega o órgão de controle lá, falou, você está colocando alimento proibido no cardápio da alimentação escolar. Está aqui o documento falando que eu tentei, que eu tirei, que eu pedi e quem é o responsável. Entendeu? Então, para se respaldar, sempre documente tudo o que você faz na alimentação escolar. Maravilha, muito obrigada. Vamos agora para as perguntas que as pessoas colocaram no chat, que eu acho que vão precisar de complementação. A primeira da Aline, ela pergunta se tem um cardápio quinzenal. Tem a opção do cardápio quinzenal. Deixa eu colocar aqui a apresentação de novo. Apresentação não, né? A nossa tela, só para mostrar. Deixa eu ver aqui. Acho que é essa. Então, estou olhando aqui para minha tela de apoio, só para me ajudar. Em cardápios. A gente consegue elaborar por mês, por semana e por dia. Elaborar de forma quinzenal pode ser uma evolutiva do sistema, caso vocês queiram, tá? Então, nesse momento, o que a gente tem disponível? Mês, semana e dia. E aí eu vou anotar essa informação para ser uma evolutiva do sistema, caso vocês acham necessário. Jéssica? Certo, vamos parar. Terá alguma atualização da versão da planilha do plano PNAE?
Eu sei que o Plano PENAI foi atualizado para a resolução número 20 lá em 2020. Desculpa. Para a resolução número 6 lá em 2020. Então, ele já foi alterado para atender as recomendações da resolução número 6, tá? Eu não sei de uma atualização nova. Então, ele está, pelo que a gente sabe, ele está atualizado de acordo com a resolução número 6. No cadastro de fichas técnicas citadas durante a apresentação, foi utilizada uma quantidade de 1.000 gramas de alimento. Não é necessário fazer uma ficha técnica por etapas de ensino, creche, pré-escola, ensino fundamental, com percatas diferentes, menores, conforme a faixa etária? Quem perguntou? Está sem um nome aqui, deixa eu localizar. Não, sem problemas. Essa pessoa que perguntou está corretíssima, é isso mesmo que você está falando. A gente tem que fazer fichas técnicas com os valores que vão ser entregues, né, com a quantidade para cada faixa etária, etapa e modalidade de ensino. Aqui eu fiz um exemplo, tá? Eu fiz um exemplo, eu coloquei 1.000 como um exemplo totalmente a título de mostrar a ferramenta para vocês. Mas você está corretíssimo na sua colocação. É necessário fazer a ficha técnica com a quantidade para cada etapa, faixa etária e modalidade de ensino, tá bom? Marília Martins, tem a opção de imprimir os cardápios no modelo orientado pelo FNDE? Ainda não. Estava previsto na versão original do sistema, mas hoje a gente... Hoje a gente consegue imprimir o cardápio. Deixa eu tentar mostrar para vocês a minha tela toda. Vocês estão vendo a minha tela, né? Então, quando eu coloco para imprimir, elaboração, cardápios. O cardápio para imprimir. Mas quando eu coloco para imprimir, ainda sai no modelo Undime. Relatórios. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar o relatório. Então, ainda vai imprimir assim, ó. Ainda não foi colocada essa funcionalidade para imprimir nos moldes do FNDE. Era uma coisa que a gente pensou lá no começo, que também pode servir de evolutiva no futuro, tá? Então, para imprimir, ainda sai no modelo Undime. Vamos parar a próxima, então. Carla Ferreira pergunta se perdemos nossas fichas técnicas. Eu acho que quando ela pergunta isso, e se ela puder confirmar, acredito que ela está falando sobre a versão antiga da ferramenta. Se for sobre a versão antiga, Carla, não perdem as fichas. Mas elas não conseguem ser transpostas para a ferramenta nova. Não conseguem, mas elas também não perdem. Elas ficaram na ferramenta. Fica tudo ali, assim. Até para apagar informações da ferramenta, a gente tem todo um protocolo, então não se perde assim, nenhuma informação da plataforma. Se for isso, se não for, aí a gente pede para você abrir o microfone e complementar, mas se for referente às fichas anteriores, da versão anterior da ferramenta, vocês não perdem, é igual a Memorial Digital também. Memorial Digital a gente lançou a primeira versão, depois a gente teve a atualização. Então, todas as versões que foram feitas, todo o material que a Secretaria fez antes de 2016, ele está lá, ele aparece no cantinho, né? Consultar a versão de 2016. Mas permanece. A mesma coisa vai ser cardápio. Mesmo que a gente evolua para a versão 3 do cardápio, a gente mantém ali o histórico, né? Até porque essa é a função da plataforma Conviva. Guardar todo esse histórico da Secretaria. Então, nesse sentido, a gente não faz essa exclusão, ao menos seja uma exigência do município. Mas, já, a priori, a proposta é que, de fato, fique armazenado aí
o município tenha um histórico dentro da plataforma. Jane Pessoa, podemos ter acesso a esse documento que está sendo enviado aos municípios para facilitar nossa ida ao encontro? Você fala o encontro do FNDE por região, Jane? Não sei se ela pode complementar. Encontro técnico. Você consegue responder? Consigo, sim. O FNDE está mandando para os e-mails das nutricionistas e para os e-mails da Secretaria de Estado, né? Para a Secretaria Municipal de Educação. Eu posso, caso seja... enviar, a gente sobe para a biblioteca. Isso, é isso. Eu posso disponibilizar para a Jéssica, por exemplo, e ela disponibiliza para você. Quando a gente fizer a divulgação, a gente já faz com essa resolução que você comentou hoje já e os materiais que foram recebidos. Tá. Obrigada. Então, vamos para a próxima. Kathleen, já que estamos falando sobre a carga horária, alguém sabe se agrega algum valor na folha de pagamento por ser RT à alimentação escolar? Eu posso responder o que eu sei, né? Eu acho que não vai estar escrito isso na resolução do CFN, sobre carga horária, para ser diferente para o RT, tá? A gente sabe a importância do RT agora nesse momento para o FNDE, porque o FNDE vai cortar recurso do município se ele não tiver um RT responsável pela alimentação escolar, mas eu não sei te dizer se vai ter dentro da resolução do CFN que a RT precisa ter uma remuneração maior. Que não é, sim, é uma coisa justa, não é uma coisa errada, né? A RT se responsabiliza, ela, teoricamente, por ser coordenar todas as ações de alimentação e nutrição, ela deveria receber um pouco mais por isso. Mas eu não posso dizer que sim, porque realmente eu não sei. Inclusive, acho que eles não devem colocar isso na resolução, não. Dentro dessa pergunta, tem uma pergunta ainda dentro deste enfoque, né, de trabalhista. A gente tem a Elinalda Leite que pergunta sobre posso trabalhar 40 horas semanais e merenda escolar sobre você saber informar quais atribuições o nutricionista não terá mais que cumprir. Eu não sei te informar nesse momento, porque o que eu sei é que tem algumas atribuições que estão mudando e algumas atribuições que estão saindo. O prazo do CFN é sair com essa resolução ainda esse ano. Aí eu não posso te dizer quais são as atribuições que vão ficar e que vão sair. A Rosa também perguntou que o CNR está demorando para liberar, e nos casos que o CNR está demorando para liberar os atestados de responsabilidade. Você está falando do novo cadastro de nutricionistas, né? O SIGPENAI, que precisa de um documento chamado Anotação de Responsabilidade Técnica, RT, para colocar dentro do SIGPENAI. O FNDE sabe que o CRN tem um prazo, acho que é de 30 dias, alguns, para liberar o documento, e o SIGPENAI vai estar constantemente aberto. O SIGPENAI não vai fechar para colocar os cadastros de nutricionista, ele vai estar permanentemente aberto, e o FNDE sabe desse prazo que alguns nutricionistas estão com dificuldade para conseguir esse documento do CRN. Vai suspender o recurso quem não tiver nutricionista, mas assim, não é imediatamente. O FNDE sabe desses prazos que vocês precisam para conseguir cadastrar nutricionista. Por isso que a gente sempre indica, cadastre nutricionista o mais rápido possível para não ter problema quando o FNDE resolver começar a suspensão de recursos. Não posso te falar a data, a partir de tal dia vai suspender, não. Mas eu posso te falar que o FNDE está levando em consideração o prazo que o CRN tem para a liberação dos documentos, tá? Tanto de responsabilidade técnica, né, que é o ART, quanto DQT, que é a Declaração de Quadro Técnico para Alimentação Escolar. A gente tem muitas dúvidas sobre, e eu vou focar em outro, sobre a ferramenta também, né, que a gente dá uma equilibrada aí. Para elaborar novos cardápios usando preparações, teremos que refazer as fichas técnicas, então. Para elaborar novos cardápios, desculpa, Jéssica. Usando preparações, teremos que refazer as fichas técnicas, então.
assim, a nova ferramenta não vai conseguir dar para vocês as fichas técnicas salvas aqui. Talvez salvar dentro do Planpenai e importar seria um caminho interessante para conseguir recuperar as fichas técnicas da ferramenta antiga. Eu posso conversar com o pessoal da Undime, né, do Conviva, para ver se a gente consegue uma atualização em conseguir pegar as fichas técnicas que já estão na ferramenta antiga para migrar para a ferramenta nova, mas não é assim, nesse momento não é uma coisa certa. Então, o que eu posso falar de vocês de certo? Tem as fichas técnicas dentro da ferramenta antiga, quer usar a ferramenta nova, copia os dados no Planpenai. Deixa eu tentar abrir um Planpenai aqui. Espera aí, só um minutinho, gente. Deixa eu tentar abrir um Planpenai que eu acho que vai facilitar aqui na hora de explicar. Vocês estão vendo o Planpenai? Então, copia os dados aqui no Planpenai, né? Eu tenho a minha ficha técnica que eu fiz de galinhada. Fiz uma galinhada para creche. Copia os dados aqui no Planpenai, coloca os valores que estavam lá direitinho, atualiza, salva no formato CVS, então aqui, arquivo, salvar como, aqui, cadê, gente, formato? Aqui em área de trabalho, no formato CSV, tá? E aí você consegue colocar aqui dentro da ferramenta nova via Planpenai. Aí você consegue importar o Planpenai aqui e conseguir suas fichas técnicas nesse momento, tá bom? Para você não precisar fazer tudo de novo. Maravilha, então. Vamos lá para mais uma pergunta, depois a gente volta para o pessoal que levantou a mão. Então, a Jane Pessoa, ela retoma aquela pergunta que ela fez anteriormente, e ela fala, a atualização do Planpenai, que eu me referi, é sobre a melhoria da estrutura da planilha. Por exemplo, não ficar salvando a parte da ficha técnica que for sendo produzida, ou criando várias abas, pois o tutorial que tem no site que permite colocar uma ficha técnica embaixo da outra, o cálculo não fica correto. Isso que eu entendo. Vamos deixar. Não, acho que ela está falando especificamente da ferramenta Planpenai, né? Não é da ferramenta do Conviva. Eu não tenho informação de atualização da ferramenta, gente. Infelizmente, não tenho essa atualização, tá? Eu posso levar para a coordenação lá, que é a Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional, que trata dessas ferramentas de apoio ao nutricionista, mas, infelizmente, eu não tenho essa informação. E eu posso, eu, inclusive quero agradecer pelo relato, né? Às vezes a gente não sabe que está acontecendo isso nas ferramentas, então é importante entender o que o nutricionista está passando na ponta. E a última pergunta sobre nutricionista QT, quais as informações? Então, a gente orienta sempre vocês olharem ali a parte de alimentação escolar na área de conteúdo, para que vocês possam ter acesso a essas informações que também, como a gente tem dito, foi dito anteriormente, para quem está chegando agora, é sobre a área de conteúdo da plataforma Conviva, ela ser um espaço muito rico de estudo e aprendizagem, para que vocês possam consultar leis, mudanças e tudo. A gente tem a Carla, que levantou a mão, que deve estar com câmera. Carla, pode abrir o microfone e falar também, que agora chegou o seu momento. Bom dia. Eu fiz a pergunta sobre inserir, né, as fichas técnicas com os per capitas de acordo com a faixa etária, né? Então, só para ficar claro, para eu entender melhor, eu preciso, por exemplo, ficha técnica de arroz. Eu preciso cadastrar uma ficha técnica para a creche, uma para a pré-escola, uma para o ensino fundamental, com per capitas diferentes. Por exemplo, para a ficha técnica da creche, eu uso 25 gramas de arroz, lógico, né, os outros itens também.
para a ficha técnica da pré-escola, um per capita de arroz de 30 gramas, para ensino fundamental, um per capita de 40. Precisa ser dessa forma para eu fechar as minhas fichas técnicas e depois elaborar esse cardápio? Não precisa. Carla, você pode fazer assim se você achar melhor, mais fácil para adequação do cardápio, mas não precisa. Você pode fazer uma ficha técnica de arroz utilizando 100 gramas. 100 gramas de arroz, quanto que eu utilizo de água, quanto que eu utilizo de sal, padronizou a ficha técnica de arroz. Ok. Quando você for colocar no cardápio, você coloca arroz para creche, 25 gramas. Arroz, eu vou fazer o cardápio para creche, arroz é 25 gramas. Vou fazer o cardápio para o ensino fundamental, o arroz é 30 gramas. Eu vou fazer o cardápio para o ensino médio, o arroz é 40 gramas. Então, você faz a ficha técnica padronizada, 100 gramas, ficha técnica de arroz, para você entender, para você ter essa ficha técnica, entender as quantidades de sal, de óleo, de arroz que você vai colocar para cada 100 gramas de arroz, por exemplo. Estou dando aqui um exemplo, vocês podem fazer ficha técnica, sei lá, para 1 quilo. E na hora de elaborar o cardápio, você coloca as quantidades diferentes para cada faixa etária, tá bom? Mas se você quiser fazer uma ficha técnica para cada etapa e modalidade de ensino, para cada faixa etária, fica a seu critério, mas não precisa. Certo, entendi. Na ferramenta, eu já cheguei a usar, né, a ferramenta antiga, e eu tinha um cálculo de ficha técnica para cada etapa de ensino. Então, assim, foi a forma que eu vi, né, de fazer, só que realmente essa possibilidade, né, acaba facilitando poder fazer uma ficha técnica única e na hora de calcular o cardápio, colocar, né, o per capita referente a cada preparação mesmo para gerar esse cálculo final. Muito obrigada. Imagina. Então, vamos lá, André, ainda nessa questão das per capitas, ela pergunta, né, que deveriam ser, acredito que esses per capitas deveriam ser os ideais para cada idade, desculpa. Porque no real enviado, não temos a garantia que será consumido pelo aluno, naquela quantidade ou com todos os itens que compõem a refeição. Então, de qualquer forma, é um trabalho que, na verdade, não mostra o que realmente está sendo consumido ou se está realmente sendo atingido. Como eu falei agora para a Carla, né? Ela pode fazer uma ficha técnica para cada etapa e modalidade de ensino, com a quantidade, ou pode fazer uma ficha técnica única e, na hora de elaborar o cardápio, colocar as quantidades referentes àquele alimento. E aí vai ser uma regra, o sistema faz uma regra de 3 simples para mostrar que em 25 gramas, de acordo com aquele cálculo de ficha técnica que você calculou, tem essa quantidade de carboidrato, essa quantidade de proteína, essa quantidade de lipídio e micronutrientes prioritários. Sempre a gente tem que pensar em adequar esse cardápio para a faixa etária atendida, né? E é uma estimativa. A gente faz a ficha técnica, essa ficha técnica vai para a merendeira, a gente faz o cardápio, fala para a merendeira que, sei lá, cada aluno da creche deve receber 2 colheres de sopa de arroz, faz a estimativa, faz o cálculo nutricional, mas na hora da alimentação da criança, não tem como a gente garantir que ela vai comer aquelas 2 colheres de arroz que a gente calculou para aquela criança ingira, né? Então, a gente faz a nossa parte, faz todo o cálculo nutricional, manda para a escola e é isso, assim. Sempre observando as faixas etárias para cada etapa e modalidade de ensino, né? As recomendações nutricionais para cada faixa etária e etapa e modalidade de ensino. Então, a alimentação escolar de Bandeirantes Paraná perguntou: essas fichas técnicas inseridas na plataforma Conviva serão abertas para todos? Não. Como a gente disse, somente o município, na verdade, somente o dirigente municipal tem acesso a todas as ferramentas. Ele consegue escolher quais pessoas terão acesso a quais ferramentas dentro da modalidade, de apenas visualizar que tem aquela ferramenta. A pessoa que consegue editar a ferramenta. Então, há pessoas que conseguem só ver o que está sendo feito dentro do município e há pessoas que vão, de fato, alimentar a ferramenta. Então, no caso de Bandeirantes ou qualquer outro município, o dirigente vai decidir. A Isabela vai ter acesso à alimentação escolar. A Maria vai ter acesso ao transporte escolar. Então, ele consegue escolher o que cada pessoa vai ter acesso, se ela só vai ver, se ela vai usar de fato, vai ter acesso para editar a ferramenta. Então, não, nem a gente, equipe Conviva tem acesso, a gente não tem acesso aos dados dos municípios.
Então, os dados, qualquer dados inseridos ali na plataforma Conviva, eles são resguardados ao próprio município, quem o dirigente der a permissão. A próxima pergunta é da Morgana e é sobre a resolução FN 600, de 25 de fevereiro de 2018, que dispõe parâmetros, não é nem pergunta, é comentário. De 2018, que dispõe parâmetros numéricos mínimos de referências por área de atuação do nutricionista. Aí, nessa resolução 600, podem observar que na parte de alimentação escolar, eles falam assim, de acordo com a legislação específica. Qual é a legislação específica para alimentação escolar das atribuições do nutricionista? Resolução CFN número 465 de 2010. Pode trabalhar 40 horas semanais? Pode, tá? O recomendado é no mínimo 30. No mínimo não, é o recomendado 30, mas você pode fazer 40. E essa resolução 600, ela está na plataforma Conviva para vocês consultarem. A gente vai colocar aqui o chat no chat, a gente vai colocar e também vai divulgar na comunicação para vocês. Deixa eu ver a próxima pergunta. Não são mais perguntas, né? Agora a gente tem os comentários. A Annelise Lunardi, ela comentou que a Secretaria Municipal de Siqueira, Dionísio Siqueira está presente e a apresentação está ótima. A Aline Margarida comentou também, faz quinzenal, é melhor. E a Marília Martins, ela gostaria de sugerir para a gente que nós fizéssemos treinamento sobre o cartão PIN. Então é isso, pessoal. Será que nós temos mais dúvidas no chat? Bom, acho que é isso. Se não tivermos mais dúvidas, a Jane levantou a mão novamente. Pode abrir o microfone e já falar, por favor. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Tá. A minha dúvida é em relação à ficha técnica, né, que foi comentada agora por uma colega, mais a Isabela. Tanto no Plan Penai quanto no Conviva, digamos que eu vou fazer minhas preparações, eu vou cadastrar arroz, eu vou cadastrar feijão, as preparações básicas. Eu vou escolher uma modalidade que, digamos que seja creche. Eu vou salvar lá em 100 gramas e aqui no Conviva também já vai ficar salvo em 100 gramas para posterior depois escolher a porção. Digamos que eu escolha fazer todas as minhas preparações para inserir na tabela, na modalidade do fundamental. Eu vou ficar sem essa ficha técnica da creche ou do pré? Quando você faz a ficha técnica, você não precisa indicar para quem é. Vamos lá? Então, aqui, ó. Preparação. Ele não pergunta para você qual é a faixa etária que você quer atender. Vou fazer aqui a preparação de arroz. Nem no Plan Penai? Não. Ó, arroz. Eu quero fazer a ficha técnica de 100 gramas de arroz. Eu calculo, ele não pergunta para você para quem que deve ser destinada. Agora, aí eu salvo a ficha técnica, faço tudo direitinho, coloco 15 gramas de arroz. Vamos fazer carreteiro? Feijão. 15 gramas de arroz. Não, feijão tropeiro não. 15 gramas de arroz, eu vou ter 70 gramas de feijão, que eu vou ter em 100 gramas de arroz, carne. Não. Vamos lá. Vou colocar isso aqui só para exemplificar. Tá. Que eu vou ter 50 gramas de carne. E aí você não precisa falar para quem é. Você pode fazer a ficha técnica pensando em quem é. Então, é a creche, vou colocar 25 gramas. É o fio fundamental, vou colocar 10 gramas, que é a quantidade que eles comem. Mas você pode fazer uma ficha técnica padrão, ele não pergunta em momento algum para quem é essa ficha técnica. E aí escreve o modo de preparo e salva.
Ok, fiz a minha ficha técnica, tenho os meus valores aqui. Vou elaborar meu cardápio. Então, eu vou elaborar meu cardápio aqui para creche. Agora, na Plan Penai, ela pede a quantidade total, né? Que vai usar na preparação toda. Exatamente. Aí aqui, vou elaborar meu cardápio para a creche, não pode 20, tem que ser 30. Vamos lá. Vou elaborar aqui meu cardápio para creche. Aí eu vou colocar a minha preparação que eu fiz lá. Tá vendo aqui, ó, alimentos e preparações. Preparações são as fichas técnicas de preparo. Aí eu coloco, não, aqui é só 25 gramas daquela ficha técnica que eu preparei. Entendeu? Então, você não precisa falar para quem é, eles não impedem. Você pode fazer da sua cabeça, colocar o nome da creche lá, no nome da preparação, o nome de quem você quer atender, a quantidade, você pode fazer. Mas você não precisa, porque aqui basta colocar a quantidade que você quer para cada etapa e modalidade de ensino. Independe da per capita, porque de qualquer maneira vai jogar lá no Plan Penai 100 gramas. É porque assim, eu gosto de usar o Plan Penai e gosto de usar o Conviva. Então, tem coisas que eu prefiro aqui e tem coisas que eu prefiro lá, né? Certo. E aí, lá me surgiu essa dúvida por conta disso, porque me pareceu que eu estava fazendo ficha técnica só de uma modalidade. Não precisa. Uhum. Você pode, mas não precisa, tá? Aí aqui que você vai definir o per capita, ó. 25 gramas daquela preparação. É aqui que você vai definir. Entendi. Preparação tem arroz, tem óleo, tem sal, tem carne e tem feijão. Daquela preparação eu quero 25 gramas. Ou não, é uma preparação única, vou ofertar só arroz carreteiro. Então eu quero 200 gramas. Aqui que você vai falar per capita. Lá na ficha técnica, é a ficha técnica da preparação mesmo. Se eu fizer, por exemplo, em vez de fazer o arroz, o feijão, digamos que eu faça o arroz carreteiro, uma preparação toda, e cadastro ela toda, é onde eu vou ter que trabalhar a questão do meu porcionamento de acordo com as modalidades, né? Aí aqui, na hora de fazer o cardápio, você trabalha o porcionamento. É a próxima treinamento que eu quero fazer com as merendeiras, é trabalhar essa questão, porque se a gente não trabalha porcionamento, a gente não consegue chegar nessa etapa, porque se a gente por dedução. É isso mesmo. Tá bom, Isabela, obrigada. Ô, Isabela, no caso de escola de tempo integral, né? Eu trabalho com adolescentes e muitos deles não aceitam a comida que é oferecida na escola e os pais estão mandando, né, marmitas escondidas. Eu preparo um ofício para que os pais assinem, se responsabilizando, para que eu também possa estar me respaldando. Como é que eu posso agir diante, né, dessa pequena população? Tá, deixa eu te ajudar. Lá na resolução do FNDE, no artigo 2º da resolução, está falando que todo alimento que entra na alimentação escolar é de responsabilidade do nutricionista. Não, todo alimento que entra dentro da escola é alimentação escolar. E a alimentação escolar é de responsabilidade de quem? Do nutricionista. Então, todo alimento que entra na escola é responsabilidade do nutricionista, né? Nessa lógica. Se os pais, você pode proibir levar lanche de fora da escola. Você pode proibir as escolas de aceitarem alimentos de fora da escola como profissional. E você também pode, como você falou agora, fazer um documento, não precisa ser um ofício, pode ser uma ata, um parecer, ou um ofício mesmo, se você achar necessário, fazer um documento que você já proibiu os alimentos entrarem dentro da escola e que os pais estão levando por responsabilidade deles. Coloca todo mundo para assinar, você assina, os pais assinam, o diretor assina, todo mundo assina, ou deixa respaldado. Ok. Ô, Isabela, uma colega perguntou aqui e foi passado, né, a pergunta, eu gostaria de ressaltar, sobre alguns funcionários que comem dentro da instituição. A gente também aplica esse cálculo ou não, apenas para os alunos? Os recursos federais só são para alimentação dos estudantes. Nem a alimentação dos professores pode comer com os recursos federais. Caso tenha recursos do município também investidos, os professores e os outros funcionários da escola podem comer. Mas com recursos federais só podem comer os estudantes. Ok. Mas sempre acaba tendo do município, né? Porque o federal, a quantidade vem mínima, né? Então, sempre tem do município. Então, sempre tem. Mas no cálculo da Plan Penai, eu vou inserir apenas os alunos, não é isso? Só os alunos.
Ok. Então, vamos lá, a gente tem aqui a Daiane da Silva, que ela, referente à conversa anterior que a gente teve, ela perguntou que, então, eu posso fazer uma ficha técnica de arroz para todas as escolas que usam arroz. Não preciso fazer um para cada um. Isso. É isso, exatamente. Aí, quando você for fazer o cardápio, que você vai colocar a escola e qual é a faixa etária, aí você discrimina a porção para cada estudante, para cada faixa etária. E a Morgana, ela perguntou que, então, esse 25 gramas considera apenas o peso bruto, não considera o rendimento. Então, tem que aqui na preparação vai considerar tudo. E você vai colocar o fator de cocção lá no início. Lembra que eu mostrei? Vamos lá? Aqui, ó. Quando eu vou cadastrar meu arroz, já coloco o meu fator de cocção. Então, já tá considerando o rendimento. Coloco o fator de correção também, tá bom? No caso por exemplo, a gente tem o per capita, mas sempre alguns alunos acabam repetindo e outros que pedem para colocar mais no prato. Eu devo seguir o padrão certinho ou para um e outro que pede que coloque mais, a gente pode estar fazendo um prato que não seja padrão para todos, devido à necessidade. Aí você decide, aí a escolha sua da escola. Se você vê que tem alunos em vulnerabilidade social, que precisam mais daquela alimentação do que outros, e você quer colocar mais alimentos para eles, caso eles peçam, não tem problema, você que escolhe, tá? Ou se você quer, não, essa porção e essa porção, ok. Mas você que decide, entendendo a vulnerabilidade social dos alunos, entendendo questão de obesidade, sobrepeso, desnutrição, você decide isso, tá bom? Fica a seu critério. Outra dúvida também, no caso da Plampenai, né? Eu fiz juntamente com a cozinheira, porque ela já tinha a base, né? Eu sou recente na escola, ela já tinha a base de quantos pacotes de arroz era oferecido no almoço, beleza. Daquela quantidade, eu distribuo per capita por cabeça. No final, depois que cada criança comer por per capita, necessariamente dá aquele valor exato daquela quantidade em gramas que foi colocado na refeição total, ou sempre há sobras, porque aí quando a gente vai para a tabela de custos, acredito que até para o orçamento da prefeitura, né, eles querem que tudo bata certinho. Às vezes eu fico meia em dúvida se a quantidade da alimentação toda, né, vamos supor, foram utilizados 30 quilos de arroz, mas o per capita para aquela idade, para aquela faixa etária, eu disse que foi 40 gramas de arroz que eu dei para cada aluno. No final, né, multiplicando as 40 gramas pelo total de aluno, vai dar necessariamente os 30 quilos de arroz? Não sei te dizer. Você vai fazer o per capita para cada aluno e você, teoricamente, já sabe esses 30 quilos. Se você faz o per capita, tem que bater. Se você acha que os alunos vão comer 40 gramas, levando em consideração sobras e desperdícios, levando em consideração que os alunos vão repetir, vai dar, ok? Você começa pensando pelo per capita, não começa pensando pelo total. O per capita dos meus estudantes é 400 gramas de arroz por dia, são estudantes do período integral, 400 gramas é muito, né, gente? Vamos colocar 100. 100 gramas de arroz por dia, são estudantes que só almoçam na escola. Eu calculei isso, calculando pelo número de estudantes, dá 30 quilos de arroz. Compra 30 quilos, tá? Então, Mas assim, quando você me diz 100 gramas de arroz, é 100 gramas cozido, né? Mas no per capita eu coloco 40 cru. Mas aí você tem que levar em consideração o índice de cocção nessa conta. Ok. Tem que levar em consideração o quanto que esse arroz vai render para você comprar um arroz cru. Entendi. Tem algumas capacitações que ensinam sobre isso, a levar em consideração o índice de cocção para fazer a conta de quanto de alimento cru. Eu posso resgatar, são de universidades que fazem e deixam disponíveis em seus sites. Eu posso resgatar e passar para a Jéssica disponibilizar também lá na plataforma do Convívio. Eu acho que vai ajudar. Muito. Porque aí a gente utiliza o índice de cocção, né? Quanto que vai render para comprar um alimento cru. Jéssica? Voltei que meu computador está descarregando. Tá. Olha a hora que o professor chegou.
Bom, deixa eu ver se a gente tem mais uma pergunta. É muito injusto, deveria ser revista na resolução, pois não temos como responder essas questões que não chegam a nós. Principalmente a Simone ressalta, né? Essa questão dos alimentos trazidos de casa. Eu não tenho o que responder nisso, porque é uma legislação que a gente, que está posta e a gente precisa cumprir, né? Então, eu não tenho o que responder sobre isso. Mas eu posso responder uma aqui, ó. Tem alguma tabela onde podemos ver o índice de cocção e o fator de correção de cada alimento? Tem. Se você pesquisar aqui no Google, ó, tem fator de correção nos alimentos, tabela. Tem tabelas no Google que mostram, inclusive, aconselho que você sempre pegue em tabelas de universidades, ó. Não de blogs não. Sempre pegue em tabelas de universidades, que mostram quais são os fatores de correção e cocção, ó. Ó que legal. Fator de correção de abacate. O que significa fator de correção? Fator de correção significa a perda que eu vou ter. Eu compro o abacate. Qual é a perda que eu vou ter até eu servir esse alimento? Então, eu tenho que tirar a casca do abacate, eu tenho que tirar o caroço. Qual é a perda? Isso é fator de correção, tá? Então, aqui tem do abacate, do abacaxi e todos os alimentos, ó. Isso é bem legal utilizar para vocês colocarem na ferramenta. Massa tipo parafuso. A gente não perde a massa, né? Quando eu compro o macarrão, eu não tenho que passar por um processo de limpeza, um processo de moagem, tirar a casca, não precisa. Então, o índice é sempre 1. Para os alimentos que não perdem, não tem perdas, o índice de correção é sempre 1. Para os alimentos que têm perda, por exemplo, olha aqui, a manga. A manga eu preciso descascar e tirar o caroço. Qual é a perda que eu vou ter da manga? É 1,36. Isso tem que ser levado em consideração. O fator de correção, o fator de cocção tem que ser levado em consideração para vocês entenderem quanto de alimento que vai ser necessário comprar, o quanto de alimento cru, né? E aí, gente, tem tabelas aqui, tem tabelas na internet para vocês utilizarem como base de fator de correção e de cocção também. Aqui eu pesquisei só de correção. E aí, o que eu peço? Sempre utilizem tabelas de universidades, tabelas que foram disponibilizadas por universidades, tá? Não utilizem tabelas de blogs, sempre utilizem tabelas de universidade. E aí facilita a vida, né? A gente já saber esse fator de correção aproximado facilita a vida. Então, tem sim. Era uma pergunta até da Daiane, de onde ela pode consultar esses fatores. Então, acredito que você respondeu, né, trazendo essa questão da gente. E ela perguntou se per capita também. Se é per capita. Não, per capita não. Aí, per capita, você utiliza os valores que estão lá de referência no anexo 4 da resolução da FNDE e você define o per capita para cada estudante de cada alimento. Certo? Não temos mais perguntas. É isso, Jéssica? Tem a Elisnalda, que perguntou sobre rendimentos da porção também. De cada preparação. Tá. A gente também pode pesquisar índice de cocção, que aí fala para vocês quanto que aquele alimento vai render depois de cozido. Por exemplo, o feijão, o índice de cocção do feijão pode chegar a 4. O tanto de feijão que a gente compra in natura, cru, pode render 4 vezes cozido. Então, tem exemplos, tem planilhas também de índice de cocção. Observem a diferença. Índice de cocção é diferente de índice de fator de correção. Índice de cocção é quanto que ele vai render depois de cozido. O arroz aqui, eu estou falando que ele rende 1,5. Ele rende 1,5 porção. Tem feijão que chega a render 4, o índice de cocção. Ele multiplica 4 vezes. Vocês têm que prestar atenção nisso. E o fator de correção é o quanto eu vou perder daquele alimento. O arroz eu não perco nada. É 1, 0. É mínimo, é neutro. No caso da manga, né? Uma manga que eu preciso tirar o caroço, e ela não é cozida, não precisa de índice de cocção, eu preciso tirar o caroço e eu preciso tirar a casca, tem o fator de correção da manga, tá? Que a gente pode ver naquelas planilhas, basta pesquisar na internet,
Planilha de fator de cocção, planilha de fator de correção, para vocês terem uma base para utilizar. Mas observem a diferença entre as duas. Cocção, quanto o alimento vai render cozido. Correção, o quanto que eu perco daquele alimento. Acredito que essa tem a gente que tem, por exemplo, o arroz, o almoçar, tudo de cada preparação. Bom, eu acredito que a gente não tem mais nenhuma dúvida de fato, todo a gente trabalhou. Agora a Carla Trece levanta a mão e também a gente está chegando no nosso horário. Pode falar, Carla, e a gente encerra aí os momentos de dúvidas. Então, eu tenho mais uma dúvida em relação ao cadastro de fichas técnicas, né? No Plan PNAE, quando nós fazemos o cadastro de uma preparação, voltar, né, como exemplo do arroz mesmo, nós temos arroz, óleo, sal, alho, e lá nós temos o fator de correção de cada ingrediente para ser colocado. E aí no Conviva, pelo que eu vi, quando a gente cadastra uma preparação, cadastrei o arroz, eu vou colocar o fator de correção, no caso, estou citando o arroz, né, como exemplo, não tem perda, mas assim, se fosse uma outra preparação, onde eu tivesse perda não só de um ingrediente, o que eu deveria considerar nesse fator de correção na hora de colocar na planilha? Aqui no Plan PNAE, a gente tem o fator de correção por alimento, né? Ok? Aqui no Conviva também. Aqui eu estou cadastrando um alimento. Ó, eu tenho que colocar o fator de correção e o fator de cocção do alimento. Vou fazer uma ficha técnica, que a gente está chamando aqui de preparação. Não precisa colocar o fator de correção. Tá igualzinho o Plan PNAE. Ó, vou colocar aqui a preparação. Não tem fator de correção, não, porque a gente já cadastrou o alimento e já tem o fator de correção dele lá. O fator de correção e o cocção, assim como no Plan PNAE, tá por cada alimento, no cadastro do alimento. Olha aqui, aqui também. Quando eu coloco aqui um alimento, também tem que colocar por alimento. Tá igualzinho. Entendi. Então, no caso, lá no Convívio nós já temos as preparações, aliás, os alimentos da Taco. Ali que eu não tenho esse fator de correção. Eu preciso, por exemplo, cadastrar o arroz novamente. Eu não posso simplesmente usar o arroz que já está ali, que não tem o fator de correção, certo? Arroz Você pode editar. Você pode editar. Ó, vamos editar aqui o abacate? Vamos editar ele aqui. Ó, já está cadastrado, né? Então, vou colocar só o preço dele em 100 gramas, 90 centavos, o fator de cocção dele, já está cadastrado direitinho e eu salvo. Certo, entendi. Obrigada. Nada. Então é isso, gente. Em nome da Undime, nós agradecemos aí a participação da Isabela. Muito obrigada, Isabela, por acompanhar todo esse processo da plataforma Conviva. Agradecer a participação de todos vocês. Desejamos um excelente dia e até a próxima sexta-feira. A gente vai ter mais um Café com Conviva sobre a Agenda 2030 e a BNCC. Na mão de me agradecemos a participação de todos. Tenhamos uma excelente sexta-feira e até o próximo Café com Conviva.